Oi, gente! Meu nome é Kathleen e hoje eu vim falar sobre o 8º episódio da segunda temporada de Operação Lioness. A segunda temporada finalmente chegou ao fim e nesse vídeo eu vou falar o que eu achei desse último episódio e também o que eu achei um pouquinho da temporada como um todo, como é que a gente fecha esse segundo ano da série. Vale lembrar que nesse vídeo vai ter spoilers, então assiste primeiro a temporada inteira, né, o episódio 8, e depois vem ver esse vídeo. E eu já convido você a deixar aqui nos comentários o que você achou desse 8º episódio e da temporada de uma forma geral. E no episódio anterior foi revelado que 2 cientistas chineses estariam sendo levados até uma base no Irã, e presume-se que esses cientistas estariam trabalhando com um agente infiltrado chinês que estava trabalhando com o cartel Los Tigres, atuando no México. Então, assim, dada a urgência aqui, né, da situação, já que envolve aí a possibilidade de uma guerra nuclear, né, e tudo mais, a Joe vai levar a sua equipe lá para o Irã para eles agirem, né, contra esses cientistas diretamente, enquanto a Caitlin e o Byron agem dos Estados Unidos. E a Caitlin e o Byron, eles nunca agem, né, tipo assim, eles sempre ficam nos bastidores, sempre ficam ali atrás das mesas, né, dando as ordens, mas nesse episódio os dois vão precisar entrar em ação mesmo. Os dois vão se encontrar com o Pablo Carrillo e vão fazer um acordo com ele, né, então o Pablo vai topar trabalhar aí sendo aliado dos Estados Unidos, e a história aqui é que o Pablo vai assumir os negócios do seu irmão, porque é o seu irmão que comanda o cartel Los Tigres, né? E ele vai fazer isso tendo a proteção dos Estados Unidos, ou seja, os Estados Unidos vai fazer vista grossa para esse tráfico de drogas, desde que ele não trabalhe com estrangeiros que possam estar querendo aí destruir o país, né? Como é o caso desse agente chinês. E isso, gente, reforça muito o que o Pablo tinha falado para Josefina nos episódios anteriores, de que a CIA não está nem aí para o tráfico de drogas em si, para o tráfico de pessoas, para todos os problemas ali que são muito sérios, mas a CIA não está meio que se importando, não aqui nesse contexto da série, né? A CIA tá querendo fazer aquele problema maior, né? Resolver o problema maior, que seria aí a proteção do próprio país e tudo mais, e é por isso que eles vão passar o maior panão pro tráfico de drogas aqui do Pablo. E isso nos leva à cena em que o Pablo vai assassinar a sangue frio o seu irmão, sem mais nem menos, sem nenhuma dó nem piedade ali, e a Caitlin e o Byron ficam um pouco chocados com isso. Eles vão conversar no carro, né, voltando depois de todo esse momento, sobre como é difícil reviver momentos como esse depois de ter se afastado. E aqui, gente, só um detalhe sobre a questão, né, de hierarquia aqui do programa Lioness, né, a gente já tinha falado sobre isso em algum vídeo dos episódios anteriores, né, que a Caitlin sugeriu que a Joe fosse promovida, né, que ela aceitasse uma promoção, e ela não quis a promoção porque ela disse que ser promovida significa ir para trás de uma mesa, ou seja, chega um ponto na sua carreira ali na CIA em que você tem um escalão tão alto, né, que você vai ficar no escritório, você não vai mais ir para as missões em campo, como a Joe ainda faz. E aí a Caitlin vai comentar aqui, né, nossa, faz tanto tempo que a gente não tá ali, né, em ação, né, no campo mesmo, sabe, indo ali às missões, e aí de repente ver alguém sendo morto dessa forma pra ela é um pouco chocante. Já o Byron, ele já fica um pouco mais triste, porque ele fala que isso não vai mudar nada, vai mudar muito pouco, talvez nem mude nada, na verdade só tá contendo a situação temporariamente, porque a gente não pode contar aqui que o Pablo realmente vai cumprir a sua parte do acordo, mas estão segurando o problema pelo menos temporariamente. E nesse último episódio, a sensação que eu tive é que nós voltamos lá para a primeira temporada, porque aqui a gente tem uma cena, né, uma sequência de cenas muito legais no Irã. Como eu falei, a Joe e toda a equipe dela foi para o Irã, porque os 2 cientistas chineses estão sendo transportados para uma base lá no Irã, e a ideia é matá-los ainda no transporte. Então aqui a missão é que a Josefina e a Cruz vão de helicóptero e vão atacar o comboio todo, vão matar todo mundo e voltar. A coisa é muito simples, né? Mas antes delas saírem, gente, a Josie sugere aqui que elas precisam discutir a relação e elas combinam de discutir depois. Mas eu me pergunto, que relação que elas vão discutir, gente? Sério, eu tô, assim, uma das coisas que eu menos gostei na temporada é esse romance que foi criado entre a Josefina e a Cruz. Calma, deixa eu explicar. Eu não tenho nada contra o romance delas. É claro que esse romance vem pra substituir o romance da primeira temporada, né, com a Alia, e tudo bem, isso não é nenhum problema. Foi um romance bem legal que muita gente gostou lá na primeira temporada. Comenta aí se você gostou ou não. Mas nessa segunda temporada não tem tempo pra desenvolver isso, não tem romance quase que nenhum. Elas têm 2 cenas ali de atração, mas não rola meio que nada, é super estranho. Então elas querendo discutir a relação, eu fiquei, ué, mas
nem tivemos nada, enfim, mas tudo bem, elas têm esse momento e partem pra missão. Acontece que antes de matarem todo mundo ali do comboio, elas acabam sendo atingidas e o helicóptero cai. Elas estão feridas, né, não conseguem sair dali sozinhas e precisam de suporte. Gente, o suporte, o socorro vai chegar, só que ele vai demorar e não vai dar tempo, né? Elas vão ser pegas ali pelos inimigos antes que o suporte chegue. E é por isso que a Joe e o seu time, que estão mais perto, vão até elas para ajudar. O problema é que mesmo todo o time da Joe é um número menor do que o número dos inimigos, então eles tinham uma chance razoável, mas a chance não era boa, e é por isso que não foi uma escolha muito fácil, né, ter ido lá ajudar, mas a Joe vai na esperança de ganhar um certo tempo ali, até que o resgate finalmente chegasse. E vale lembrar que nesse episódio nós tivemos o retorno do personagem Cody, que é interpretado pelo próprio Taylor Sheridan, o criador da série. Gente, eu gosto muito do Cody porque ele tem uma vibe tão legal que combina tão bem com o programa, que quando ele chega traz um brilho, traz alguma coisa especial, e eu acho que esse personagem pode acabar aparecendo mais vezes em uma possível terceira temporada, se houver, porque é um personagem que já mostrou que não vai fazer parte ali do elenco regular, né, de todos os episódios, mas que pode sim voltar em uma missão ou outra mais difícil. E aqui, gente, o Cody vai se juntar a eles, tá todo mundo ali, mas o caos é muito grande e eles vão percebendo que a chance deles perderem tá cada vez maior. Isso porque eles já não tinham um número tão grande com relação aos inimigos, mas os inimigos recebem apoio, recebem mais gente, e aí fica realmente muito difícil. É uma troca de tiros, é uma cena bem intensa, assim, né, tipo, e fica tão feia a situação que a Joe realmente acredita que eles vão perder, e é por isso que ela conversa com a Josie e pede para que ela guarde a sua munição para matá-los antes que eles fossem capturados e torturados. Mas isso não se faz necessário porque o resgate vai chegar e eles todos vão sair vivos, apesar de alguns ferimentos. Gente, vem aqui uma crítica minha, tá? Primeiro porque parece que todo mundo se fere bem ali na reta final, né? Então, um segundo antes do resgate chegar, todo mundo acaba sendo ferido, né? Um no rosto, um na perna, um no peito, um na barriga, e aí chega o resgate. E uma grande crítica que eu tenho é que nós não tivemos nenhuma perda aqui no elenco principal, né? Então, da equipe da Joe, ninguém morreu. E assim, por mais que fosse possível, né, que ninguém morresse, ai que baita sorte que eles deram, eu gostaria que alguém tivesse morrido, porque eu acho que isso passa um pouco mais de credibilidade, né? Saber que a gente pode sim perder um personagem em uma missão difícil como essa, porque realmente foi uma missão difícil, foi uma missão bem intensa e ninguém morreu, sabe? Então assim, eu não gosto, eu gosto quando alguém morre, mas tudo bem, né? Eu sei que muita gente fica feliz por ninguém ter morrido e tal, mas eu acho que poderia ser um pouco mais realista, né? Se eles tivessem tido alguma baixa. E no final a gente tem uma cena bem interessante que a Cruz chega para Joe e fala: se eu fosse você, tendo família, tendo filhos, eu teria mandado um míssil. E assim, pra quem não entendeu essa frase, né, o que ela quer dizer, né, isso faz referência direta à primeira temporada, gente, porque lá na primeira temporada a gente vê muito mais como que era a dinâmica, né, do processo das missões da Lioness. Essa segunda temporada ficou um pouco diferente, mas lá na primeira, logo no primeiro episódio, a gente vê que tinha uma agente Lioness infiltrada e ela acabou sendo descoberta. Ela avisa a Joe que foi descoberta e a Joe começa a preparar a equipe lá para resgatá-la. Acontece que não vai dar tempo, porque a galera que descobriu ela já estava cercando, não ia ter como salvá-la muito rápido, e mesmo que eles conseguissem salvá-la, porque era possível tentar, né? Isso colocava um grande risco da própria missão Lioness ser descoberta, o que seria um grande problema, porque eles não poderiam infiltrar mais ninguém ali no futuro, caso toda a missão e toda a CIA fosse descoberta. Então, a Joe envia um míssil para aquele local onde a sua agente estava, e com esse míssil ela mata a todos os inimigos, incluindo a sua agente, porque essa seria uma forma meio que de piedade, né, para que ela não fosse torturada, e também uma forma de proteger os segredos ali da nação e tudo mais. E aí a Joe teria essa possibilidade de ter mandado um míssil para matar tanto a Josefina quanto a Cruz, e também, né, os inimigos que estivessem ali atacando elas, mas a Joe não mandou. Inclusive ela responde chorando
chorando que não, que a Cruz não faria isso se fosse ela. E aqui mostra, né, o quanto a Joe mudou desde o primeiro episódio da primeira temporada até esse último episódio da segunda temporada. Eu acho que um dos grandes focos da série nessas duas temporadas foi realmente o desenvolvimento da Joe. Por isso que eu falo, gente, eu sei que muita gente não concorda, mas eu falo, eu acredito que a Joe é a verdadeira protagonista dessa série. É a personagem mais legal? Não, a gente criou muito mais afinidade com a Cruz, por exemplo, mas a Joe me parece ser a verdadeira protagonista, porque a série tenta trabalhar bastante o desenvolvimento dela, e é uma coisa que geralmente acontece com os protagonistas, mas enfim, é só uma opinião mesmo. Mas a Joe, ela foi muito desenvolvida, né, desde o primeiro episódio. Ela tem sido mais humanizada e tem enxergado as suas agentes de uma forma totalmente diferente, né, como se fosse quase que suas filhas, suas pupilas, algo do tipo, e ela prova isso nesse episódio, indo, né, até a Cruz para salvá-la, né. A Cruz e a Josefina, a gente não tem muito uma relação ali muito desenvolvida entre a Joe e a Josefina, é um problema da segunda temporada, mas a relação entre a Joe e a Cruz é muito bem desenvolvida, que é um mérito da primeira temporada, tá bom? E a gente mantém aqui, mas é coisa da primeira temporada, então a gente vê como a Joe e a Cruz estão com uma relação muito mais madura, e isso eu achei bem bacana, então esse diálogo pra mim foi bem importante. E pra fechar esse episódio, né, a gente vê a Joe voltando pra casa. Ela é deixada à porta da sua casa, e o Neil está ali na porta de entrada esperando por ela, e aqui tem outro diálogo entre eles, em que ele fala, eu não sabia se você ia voltar, e ela fala, eu não sabia se teria para onde eu voltar, e ele fala, sempre vai ter um lugar aqui pra você, algo do tipo, tá, gente? Não lembro se são exatamente essas palavras, e eles se abraçam, cumprimentam as crianças e entram como se nada tivesse acontecido. Isso eu achei, assim, um pouco estranho, né, porque a segunda temporada, traz uma grande briga entre os dois, que é uma briga muito importante, que é o fato dele não aceitar mais esse emprego dela, e ela tá sempre arriscando a sua vida, e ele diz que não aguenta mais isso, e que não vai conseguir viver com o fato de tê-la perdido, e é uma briga muito intensa, falei disso no último vídeo, é uma briga realmente muito intensa, ele fala coisas pesadas pra ela, e ela realmente sente que perdeu a sua família. E agora tudo isso culmina nessa cena, então me passa a sensação de que temos um problema em nossa relação, não vamos discuti-lo e vamos deixar assim como está. E assim, essa questão da relação deles me faz pensar duas coisas assim bastante opostas, né? Eu tô um pouco dividida do que seria mais o caso aqui, né? Em primeiro lugar, eu penso que, né, uma grande crítica minha da temporada é que não teve tempo e ficou muita coisa em aberto. Então, eles começaram uma grande briga, mas isso ficou em aberto, a gente não teve a conclusão. O que eles resolveram? O Neil decidiu que vai aceitar? Ou ela decidiu que vai aderir ali ao pedido dele e vai sair desse emprego? Ou eles vão se separar? Não temos resolução, é isso, e vida que segue. Por outro lado, pode ser uma própria crítica da série a essa situação, né? Então, assim, é uma situação difícil de resolver, é uma conversa muito difícil de se ter, não tem resposta fácil, então vamos levar do jeito que dá até a próxima bomba explodir, talvez literalmente. Então pode ser até uma própria crítica dizendo que certas coisas são tão difíceis de resolver que a gente vai levando em banho-maria, vai empurrando com a barriga, esse tipo de coisa, né? Então sim, pode ser que a série esteja trazendo o casamento deles como uma dessas situações extremamente difíceis de resolver em que a gente simplesmente não resolve. Ou pode ser realmente uma falha aí da segunda temporada de não ter tempo o suficiente para resolver. Mas assim, gente, nessa questão do tempo, eu acho que é no geral, tá? A missão fica muito solta nessa temporada, isso já eu tô falando da temporada como um todo, tá? Eu acho que muita coisa fica em aberto, a gente tem um acúmulo de informações e coisas acontecendo, então assim, ainda não foi explicado qual era o propósito do agente chinês. O agente chinês nem apareceu e, na verdade, ele ainda pode estar agindo contra os Estados Unidos, a situação não foi resolvida. O Pablo foi colocado aqui como novo chefe do cartel de drogas, mas ainda ele teria que lidar com esse agente chinês, né, que ainda não foi eliminado, então nós ainda temos um grande problema, né, ainda não sabemos qual que era todo o plano da China com o México, o que está acontecendo, até porque essa troca de líder dos cartéis, eu não acho que seja suficiente para resolver todo o problema, sem falar que deve haver retaliação, afinal houve um grande ataque ali no Irã. Então assim, é uma temporada que deixa realmente muitas coisas em aberto, e no meio de tudo isso tem essa relação da Joe com a sua família,
família, com o seu marido, a questão da Cruz com a Josefina, como eu falei, né, foi criado um pseudo-romance ali que não é desenvolvido, nós mal temos cenas, mal temos qualquer coisa desse romance entre elas, então isso também não é desenvolvido, então tem muitas questões aqui que acabam ficando em abertas. A própria Josefina, a gente não sabe como que ela tá com relação a Cia, porque ela sempre foi muito reticente em participar dessa missão e ela tem as suas questões, e agora, sabendo tudo que foi feito com o seu pai, não sei se ela já sabe nesse ponto do episódio, talvez ela saiba num próximo momento, e como que ela vai lidar, então assim, muita coisa fica em aberto aqui nesse nosso temporada. Eu sinto que a segunda temporada é maior do que cabia, então a gente tem muita coisa e não cabe no tempo de tela que a série se propôs a ter. Isso é muito diferente da primeira temporada. É claro que ficaram coisas em aberto na primeira temporada, a gente termina a primeira temporada sabendo que aquela missão, embora concluída, não resolve o problema e temos um problema maior, talvez, vindo aí. E a segunda temporada vai, né, dar sequência nessa história. Ok, mas a missão em si foi concluída, a gente tem um desenvolvimento bem mais regular na primeira temporada. Já essa segunda tem muita coisa acontecendo, novos personagens, muitos núcleos, muitas questões e acaba não terminando. Parece pra mim um mid-season e não um fim de temporada, né? Então parece muito que teremos mais um episódio, mais dois, mais três, enfim, parece um meio de temporada, não parece um final. E isso nos leva à próxima questão. Teremos terceira temporada? Gente, pensando pelo enredo, pela necessidade de terminar essa história, sim, nós devemos ter uma terceira temporada. Mas a gente sabe que a necessidade de terminar uma história não é suficiente para a renovação de uma série, né? Tem o dinheiro, tem os contratos, tem muita coisa rolando aqui. Bom, eu acredito que sim, que teremos uma terceira temporada, porque Lioness foi uma série que bateu alguns recordes de audiência fora do país, tá? Não aqui no Brasil, em outros países, então é uma série que sim, está indo muito bem para o Paramount Plus, mas nós não temos até esse momento nenhum anúncio oficial da renovação para a terceira temporada, então nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, ninguém sabe se teremos terceira temporada ou não. Entretanto, a segunda temporada foi renovada e muito rápido já chegou para nós, então é sim possível que a terceira já seja escrita, até porque, gente, a segunda parou no meio da história, né, então pode ser sim que a terceira já tenha sido escrita e até gravada de repente, não sabemos, né? Temos que esperar um pouco mais para ter essa informação. Mas assim, eu espero muito que tenha uma terceira temporada, porque se não tiver, ficaremos com a sensação de que a segunda foi muito solta, foi muito largada, faltou tempo ali para concluir. E eu nem acho que seja coisa de um episódio, eu acho que realmente falta bastante e talvez por isso uma terceira temporada se faça tão necessária. Então assim, nesse momento, eu digo a vocês que eu gostei mais da primeira temporada. Eu achei que a segunda ficou muito solta, ficou muita coisa ali assim, sabe, meio do caminho, mas a terceira temporada pode chegar para concluir e validar totalmente a segunda. Então, olhando a temporada isolada, eu achei ela com algumas falhas, mas talvez junto com uma terceira que feche essa história, pode ser que seja um outro olhar, com certeza, né? Mas agora a gente só tem a segunda, então é sobre ela que nós falamos. Mas eu quero saber de você, o que você achou desse episódio, dessa temporada como um todo? Foi bom? Não foi bom? O final foi legal? A temporada foi legal? Deixa aqui nos comentários. Se faltou alguma coisa que eu não falei, que eu esqueci, comenta aqui também e deixa a sua opinião, porque eu adoro ler os comentários de vocês e a gente vai discutindo as nossas teorias, tá bom? Bom, gente, a nossa cobertura de Operação Lioness segunda temporada em vídeos acabou. Teremos uma live ainda para falar sobre essa segunda temporada, né? Para discutir com vocês no ao vivo, mas os vídeos acabaram e é claro que nós voltaremos para uma possível terceira temporada que eu espero muito que tenha. Então se inscreve aqui no canal, porque assim que sair qualquer novidade sobre Operação Lioness, eu volto aqui e trago um vídeo explicando tudo pra vocês, o que vai rolar, se vai ter, se não vai ter, quando que estreia e todas as informações que nós temos. Então já se inscreve pra não perder nada. Mas é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu like e manda esse vídeo pra quem também está assistindo Operação Lioness. E eu já espero você nos próximos vídeos do canal. Até a próxima e tchau!